Olá, meus amados, que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, em nome de Jesus. Espero eu no Espírito Santo de Deus, que esta série de mensagens, que o Espírito Santo possa nos permitir adentrarmos a este assunto, a este ensinamento, que eu acredito que é de fundamental importância para todos nós. Que o meu amigo Espírito Santo de Deus possa revelar áreas da sua vida, e que Ele possa nos ajudar a nos ajudarmos em nome de Jesus. Não só você, mas a todos os que estão aqui. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo do Senhor Jesus. Boa noite, lavrados, remidos, comprados no sangue de Cristo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus, nesta noite, quer falar em uma área da sua vida muito importante. Diga: muito importante. Amém? Por gentileza, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus, e feche os teus olhos e diga comigo: Senhor Espírito Santo, não há nada em mim que o Senhor não saiba. Por isso eu te peço, ajuda o teu servo nesta ministração, neste ensinamento. Usa-o para teu louvor. Fala de áreas da minha vida que precisam serem moldadas, trabalhadas pelo Espírito da verdade. Em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas, prisões espirituais, mental, emocional, sejam despedaçadas. Revela áreas da minha vida tão particular, que só eu sei, que só o Senhor sabe. Usa-o em nome de Jesus. Usa-o em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, o que tenho eu para o teu povo, se não vier de ti? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, usa-me, ó Deus, para teu louvor e para a tua glória. Estende as redes sobre as nossas vidas, a rede da palavra, do entendimento, e em nome de Jesus, ajuda-nos a nos ajudarmos. É o que eu te peço. Põe teus anjos apóstolos neste lugar. Repreende todo e qualquer dardio do inferno e toda obra do diabo. E que em nome de Jesus a tua palavra vá e seja ela revelada ao nosso coração para teu louvor. E você que recebe, diga amém e aplauda Jesus então. Irmãos, eu pediria licença a toda a igreja e gostaria que vocês também pudessem me ajudar. E eu peço licença a todos vocês em nome de Jesus. Eu não sei se você já passou por um momento de angústia. Eu não sei se você já passou por um momento, sabe, aquela angústia que entristece, que abate a alma. Sabe aquela que a Bíblia Sagrada diz que é um coração abatido, angustiado, o rosto se desformoseia? E eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu estou passando por um momento de angústia muito grande, muito profunda. E eu acredito que esse é um momento que eu até disse: meu Deus, eu vou falar isso para o povo da igreja. E eu pensei: não, eu vou falar para eles sim. Sabe aquela angústia que você, às vezes, você olha para um lado, você olha para o outro, e você não sabe para onde correr?
É mais ou menos como, eu posso dizer, como quem está em meio ao mar. E de repente você olha para um lado, olha para o outro, você está sem remo, você está sem barco, você está sem boia. E de repente você sabe, como eu sempre, costumeiramente eu digo, mar não tem cabelo para se segurar. E eu gostaria que, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, se não é pedir muito, que você pudesse me ajudar. Que você pudesse, nesse momento que eu estou passando de angústia, você pudesse, sabe, me ajudar de alguma forma. Eu não sei se você conhece alguém, ou se você de repente já se deparou com alguém assim. Sabe aquela angústia que aperta o coração, aquela que te falta o ar, aquela que tira de você o sorriso, aquela que você sorri só para sair bonito na foto, e qualquer um que está do lado de lá, quando vê, diz: nossa, como fulano é feliz. E eu gostaria que vocês pudessem me ajudar, amém? Amém? Bem, eu acabei de fazer uma encenação, porque é exatamente sobre isso que eu quero falar. Espera ainda, pastor, quer dizer que o senhor não está desse jeito não? Eu disse: não. Na verdade eu fiz uma encenação para que você pudesse entender, biblicamente falando, o quanto que Deus fala de um grande mal que tem atingido a muitos. Eu acredito que é tão pior quanto a ansiedade, quanto o medo em si, que é a angústia. Angustiar-se de algo, entristecer-se por algo, se desmotivar por algo. E que o Espírito Santo de Deus possa, em nome de Jesus, se assim Ele permitir, é claro, levar-nos a uma série de mensagens sobre esta área da vida que é tão importante. Eu quero que você entenda, em nome do Senhor Jesus, em que ainda que você tendo toda a fé do mundo, ainda que você sendo um homem de fé, uma mulher de fé, glória a Deus por isso, amém, Jesus. Mas se você não tiver o entendimento, se você não for ensinado sobre essa área, por mais que você tenha fé, você vai se sentir perdido diante de algo que você nunca foi ensinado. Eu não sei se alguém já te ensinou sobre angústia, ou lidar com ela, ou o que significa sentir-se angustiado, ou de onde ela nasce, ou de onde ela brota, ou de onde ela vem, ou como me deparar-me com ela, ou como vencê-la. Agora há pouco eu fiz uma encenação, é claro, para que você pudesse ouvir e você de repente olhar e dizer assim: não, mas meu Pai do céu, o pastor, se o pastor está desse jeito, meu Deus do céu, quanto mais eu. Eu fiz essa encenação porque homens de Deus passaram por momentos de angústia, de profunda angústia. Um dos grandes problemas dos cristãos, você sabe qual é? É que eles acreditam que, por serem cristãos, eles estão a quilômetro de distância de passar por uma situação como essa, de angústia. Na verdade, muitos são dos cristãos que têm até medo de falar, porque os que estão do lado de cá, a única coisa que sabem é apontar e reprovar, quando não abrir a boca e dizer: tá pecando. É impressionante se dizer que muitos são dos cristãos, dos crentes, e que se você ainda não sabe, assim como Elias, quem nunca ouviu falar de Elias, homem que fez fogo cair do céu? Nenhum de nós fizemos isso, mas ele fez. Um homem que, segundo a palavra de Deus, só em ele ter aberto a sua boca e ter dito: nem a farinha nem o azeite vai cessar. Foi exatamente o que aconteceu. Um homem que diz a Bíblia que ele chegou para o rei Acabe e disse: não vai chover e nem tem orvalho. E foi exatamente o que aconteceu. Um homem que agora ele diz: ei, vai chover, e vem aí um forte temporal, e não é que aconteceu. Mas de repente você se depara com ele debaixo do zimbro, e você se depara ele dizendo que estava em tremenda angústia, e ele vai pedir no seu ânimo a própria morte. Aí você entra em parafuso. Você diz: como pode uma coisa dessa? Não é possível uma coisa dessa. Eu vou até mais longe. Jesus de Nazaré. Você já ouviu falar de Jesus de Nazaré? Pois é. Eu quero que você entenda o seguinte. Pensa comigo, vamos lá. Jesus ele não carregava nenhuma placa,
nenhum crachá dizendo: eu sou o Salvador. Não, ele era um homem comum como qualquer um de nós. Porém houve um momento que ele reuniu os seus discípulos e a multidão que o cercava de perto. Ele abriu a sua boca e lhe disse: dá exatamente assim, porque o meu coração, porque a minha alma está angustiada até a morte. Olha o que Jesus de Nazaré vai dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Será que nós continuaríamos seguindo, ouvindo isso da boca dele? Ou será que não ficaríamos com um pé à frente, um pé atrás, um olho alto, outro baixo? Mas espera ainda, como seguir um homem desse? Um homem que diz que está angustiado. O bem da verdade foi implantado na mente de muitos cristãos que sentir-se angustiado é sinal de fraqueza. Que sentir-se angustiado, não, isso aí é sinal de fraqueza, isso não acontece com crente. Bem, como não acontece com crente? Se a Bíblia Sagrada fala de pessoas que passaram por situações como essa, como o próprio grande rei Davi. Quando a Bíblia Sagrada vai dar inúmeras vezes que ele vai abrir a boca e vai dizer que ele estava angustiado, abatido a sua alma. A questão aqui é: quem te ensinou sobre esta área da sua vida? Quem foi que te ensinou sobre isso? Eu peço ao Espírito Santo que, se assim caso ele permitir, que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, adentrarmos a esta área biblicamente. Adentrarmos uma das áreas que eu acredito em que é de suma importância para nós cristãos. Eu lhe digo, e se eu estiver enganado, me corrija por gentileza, mas se nunca correu tanto atrás de psicólogos como nos tempos de agora. É impressionante. E não importa a idade não, viu? Não importa. Novo, velho, não importa. Não tem esse negócio de idade não. Jovens que estão sendo tomados por um sentimento de angústia, de ansiedade, de medo, que hoje estão sentando nos divã e estão de alguma forma, de alguma maneira, procurando ajuda. Senhores e senhoras, mulheres casadas, homens solteiros, nunca se buscou tanto psicólogo como nos dias de agora. Na verdade, pode-se dizer que está sendo a bola da vez. Está sendo a bola da vez. Para você conseguir uma vaga com psicólogo, nossa, você às vezes tem que esperar. Você tem que aguardar na fila de espera. Se é que você de repente não tem de que pagar particular, porque não tem como esperar. E essa é uma grande realidade. E mais realidade ainda é que o nosso Deus, em toda a sua palavra, nos ensina sobre essa área da nossa vida, e que não se é pregada no altar. Por que não se é pregada no altar? Porque quando se prega sobre angústia, parece que dá a entender que nós somos fracos, e na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque Jesus de Nazaré, ele em nada era fraco, coisa nenhuma, mas não deixou de sentir-se angustiado. Elias também não era fraco, coisa nenhuma, mas não deixou também de sentir-se angustiado. Davi, por assim falar, ou do que falar de Agar. A Bíblia diz que, tendo ela saído da presença da sua senhora, levando consigo seu filho, caminhando no deserto, deixou seu filho mais ou menos uma distância, um tiro de pedra. E a Bíblia Sagrada diz que ela foi para um determinado lugar, e a Bíblia diz que enquanto a criança chorava, a Bíblia diz que Agar se angustiava dentro de si. Mas ela se angustiava de tal forma, de tal maneira, que a única esperança que ela tinha era a morte. A única certeza que ela tinha é que ela iria morrer e o filho iria morrer também. Até que em todos esses exemplos que eu estou lhe dando, Deus trabalhou neles. E graças a Deus nós sabemos, biblicamente falando, que eles conseguiram sair daquela situação de sentir-se angustiado. Ou o que falar daquela mulher viúva, quando o profeta chega até ela e diz: ei, traz-me um bolo pequeno na tua mão para mim. E ela olha para o profeta sem que ele tenha um crachá de profeta, porque até então ela não o via como profeta e só começou a vê-lo como profeta quando começou a se cumprir aquilo que ele tinha dito. E ela olhou para ele e disse: ah, meu Senhor, tão certo como vive o teu Deus, que nada eu tenho na minha casa, e agora mesmo eu estou indo preparar um bolo pequeno para mim, para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Uma pessoa que está numa expectativa de morte, será que uma pessoa como essa está feliz?
contente, alegre, sorridente, saltando fogos? Eu acredito que não. Só em você imaginar, pensar em que você iria preparar a última refeição, iria comer e morrer, dá para você imaginar como é que não está o coração de uma pessoa dessa? Não tem do que ela se alegrar, não tem do que ela saltar ou festejar ou sair correndo na rua dizendo que está feliz. Não tem como, não tem como. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, se ajude para que o Espírito Santo possa nos ajudar a falarmos desta área que é tão importante na nossa vida. Eu acredito que áreas que Deus vai falar nessa série de ensinamentos, e que eu acredito que você vai se reencontrar com você mesmo ao ponto de você ter de se perdoar ou perdoar. Mas uma coisa eu sei: se você verdadeiramente abrir o seu coração para o Espírito Santo, aqui nesse altar ele vai falar de áreas tão minuciosas da sua vida, que vai até parecer que eu é que estou sabendo de alguma coisa. Mas eu lhe digo de prontidão, de nada sei a vosso respeito, a não ser do que Deus dispôs do meu coração revelar através da sua palavra ao seu coração. Aqui no livro de Jó, capítulo de número 5, o Senhor nosso Deus, Ele vai nos falar-nos de algo muito importante. Jó, capítulo de número 5, verso de número 19. Olha o que é que ele diz aqui. Jó, capítulo 5, versículo de número 19. Em 6 angústias te livrará, em 6 angústias te livrará. Uau! Será que Deus não era para ter nos deixado escrito somente aquilo que nos coloca de pé? É impressionante como Deus ele é tão misericordioso e tão bom para conosco, que Ele nunca nos escondeu as nossas fraquezas. Preste bem atenção em nome de Jesus. Deus é tão bom, tão misericordioso, que Deus nunca, jamais, em momento algum, na sua palavra, escondeu-nos as nossas fraquezas. Mas também Ele não lança em rosto a mim, a tu, as nossas fraquezas, mas Ele nos ensina como lidarmos com ela. O que é interessante é que Ele começa dizendo: em 6 angústias te livrará. Então, se sentisse angustiado, fosse algo que provinha dEle, então não tinha do que Ele me livrar. Preste bem atenção. Também não estou dizendo que sentir-se angustiado é somente de ordem espiritual, porque também não é. Existem coisas na Bíblia que você não pode espiritualizar tudo, sabe? Ou em outras palavras dizer que é demônio. Um dos grandes receios que muitos têm de abrirem os seus corações é justamente pela reprovação. Vou repetir: uma das maiores dificuldades que muitos têm de abrirem os seus corações é com temor, com medo só da reprovação, de alguém apontar a mão e dizer assim: ei, isso é demônio. E de repente você toma até um susto. Então, às vezes, o que é que vai acontecer? Em você sentir-se angustiado por algum acontecimento, por alguma coisa que lhe sucedeu, está acontecendo ou já aconteceu, você já faz de tudo para não se abrir. Então, se sentisse angustiado, fosse algo bom, algo realmente, sabe, que nos sentíssemos bem, não teria do que Deus nos livrar. Porque a Bíblia Sagrada diz: em 6 angústias te livrará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A questão é que nós também precisamos fazermos a nossa parte. Não é errado ir a um psicólogo, jamais, claro que não, porque estudaram para também nos ajudar. Mas é importante que você entenda no seu coração em que a maior ajuda que nós possamos termos, desde que nós estamos dispostos a ajudarmos a nós mesmos, vem do Senhor nosso Deus. A grande questão aqui é que nós mesmos nos bloqueamos para sermos ajudados. Vou repetir, é verdade. Nós mesmos nos bloqueamos para mesmo não sermos ajudados. Veja que se alguém vai a um psicólogo, e se eu estiver errado, me corrija. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que você vai sentar e você vai falar. De princípio, o psicólogo ele não vai te dar uma avaliação. Não, ele vai marcar outras sessões. Talvez 10, talvez 15, não sei a quantidade necessária para isso. E você vai aos poucos, você vai se abrindo, você vai falando, você vai tirando de dentro de você, mas até então, ele ainda não te deu uma avaliação. Até que de repente, quando você se desarma,
não sei com quantas sessões, não sei com quanta conversação, não sei. Eu sei de uma coisa, que de repente você aponta uma área da sua vida. E aquela área da sua vida é como que um gatilho, sabe? Que realmente está determinando um sentimento em você, e esse sentimento talvez de ansiedade, de medo, até de angústia, ou até mesmo depressão. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz: em 6 angústias te livrará. Então, se sentisse angustiado, fosse algo que provinha de Deus, então Deus não teria do que nos libertar. Até porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. E aí ele continua dizendo: e na 7ª, o mal não te tocará. Então existem coisas que podem nos levar-nos a nos sentirmos angustiados. Vou repetir, existem acontecimentos, existem coisas que podem levar-nos a nos sentirmos angustiados, desde que não saibamos lidarmos com isso. Porque o bem da verdade, quando você é ensinado, quando você aprende a lidar, uma vez que você aprendeu a lidar com aquilo, seja lá o que seja o que for, não vai mais determinar em você um sentimento. E nós vamos saber que coisas são essas, das quais o Senhor tende a nos livrar, que pode muito bem causar em mim, causar em você um sentimento de sentir-se angustiado. Porque se Ele diz que vai nos livrar, e se Ele diz que a 7ª não nos tocará, então Ele está falando de acontecimento. Ele não está falando de demônio, principado, potestade, entidade, encosto, coisa nenhuma não. Ele está falando de acontecimentos. E é isso que eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Somos seres espirituais? Sim, somos seres espirituais. Claro que nós somos seres espirituais. Recorremos a Deus? Claro que devemos recorrermos a Deus. Mas nós temos que entendermos que somos humanos. E essa parte humana que cada um de nós precisa verdadeiramente entender a importância de sabermos lidarmos com essa área da nossa vida. E aí ele diz, né? Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Versículo de número 20. Olha só o que é que ele começa a dizer. Primeiro, na fome te livrará da morte. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se prepare, Deus quer falar com você nessa noite. Na fome te livrará da morte. Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: na escassez te livrará da morte. Porque se uma pessoa está com fome, é porque ela não está tendo o suficiente, o necessário para sobreviver. Então o que ele está dizendo é: na escassez te livrará da morte. Porque o bem da verdade, que é uma das áreas que mais tememos, uma área que mais, infelizmente, tende a determinar em muitas pessoas o sentir-se angustiado. Sabe aquele pensamento que muitos têm de receios, de preocupação, de inquietação, em que de repente ela precisa pagar e não sabe como vai pagar? Sabe aquela conta que às vezes você diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer para pagar esse negócio? Que aperto de mão não resolve, abraço também não vai resolver, simplesmente dar uns aleluia, uns glória a Deus também não vai solucionar, a não ser que você tenha o dinheiro na mão para pagar. E de repente aquilo começa a angustiar o seu coração. Você começa a ficar por dentro triste, abatido, desmotivado, desencorajado. Trabalha porque tem que trabalhar, mas por não estar vendo o resultado daquilo que trabalha, o seu coração também se sente angustiado, triste, abatido. Você chega no final do mês, você esperava uma coisa, é outra. Você vende e não recebe pelo que você vendeu, aquilo te entristece, aquilo tem te angustiar também o teu coração, aquilo tem desmotivar você, desencorajar você. Você começa a entrar naquele pensamento: sabe de uma coisa? Trabalhar para quê? Trabalhar para quê? Se eu estou trabalhando de sol a sol, não vejo resultado. E de repente você começa então a se sucumbir. E agora dentro de você, lá dentro de você, você começa a se entristecer ao ponto que o seu coração está angustiado. E aquilo vai tomando você, vai consumindo os seus ânimos, a sua vontade. Trabalhador você é, aguerrido você é, coragem para trabalhar você tem até de sobra. Mas quando você começa a perceber que não está tendo e obtendo resultado daquilo pelo que trabalha, certamente você vai se angustiando.
Você vai meio que perdendo, sabe, as estribeiras. O chão vai ficando mais curto para você. O mês parece que é mais curto para você, porque de repente você diz: meu Deus, como é que pode? Acabei de pagar aquela conta, já tenho que pagar de novo. Se o dinheiro tivesse sobrando, você nem se importaria. Se o dinheiro estivesse à la vontade, não tem problema não. Por mim pode chegar, pode vir, eu vou pagar. Mas quando a coisa começa a ficar escassa, quando a coisa começa a minguar, quando a coisa começa a diminuir, sabe? Você começa a sentir-se angustiado. Você agora vai ter que começar a economizar. E às vezes esse economizar também te maltrata. Por quê? Porque agora você gostaria de dar o mais, o melhor para os seus filhos ou para si mesmo, mas não vai poder fazer. Por que não vai poder fazer? Não vai porque você está passando por uma situação de escassez, e você sabe que se passar a mão pelos pés, aí é que a coisa vai piorar. E não tem como uma mãe ficar feliz como Agar, sentir-se feliz, contente, alegre, sorridente, quando ver o seu filho chorando, porque ela simplesmente não tem como suprir a necessidade do filho. Ou como uma mãe que vai olhar para um desconhecido e vai dizer: eu estou indo agora preparar um bolo pequeno para mim, para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Não tem como uma pessoa desta ficar sorrindo, feliz, satisfeita, alegre da vida. Veja que a Bíblia Sagrada está dizendo: na fome, na escassez, te livrará da morte. Por quê? Porque a escassez, ela causa essa angústia, ela aperta a alma, ela enfraquece o coração. Não é que você seja preguiçoso, não é que você, não, nada disso não. Mas é quando não começamos a ver os resultados daquilo pelo que nós trabalhamos, pelo esforço que nós aplicamos, pela dedicação que nós aplicamos, não tem como você ficar soltando fogos. Você se enche de esperança, depois você se desmotiva. Basta você ver que os resultados não foram o que você gostaria de obter. E aí por isso que ele vai dizer: na escassez, na fome te livrará da morte. E ele diz mais, segundo, e na guerra da violência da espada. Sabe aquilo que às vezes você diz: meu Deus, mas não pode uma coisa dessa, meu Deus do céu. Jesus de Nazaré é luta por todos os lados. Eu não sei se você já passou por situação em que você não sabe que luta é guerrear. Você olha para um lado e espera ainda: meu Deus, o que está faltando acontecer agora? É no casamento, é na família, é no filho, é no marido, é na esposa, é no pai, é na mãe, é no irmão, é no tio, é no cunhado, é no trabalho. E você olha para um lado e diz: meu Deus, não tem mais o que acontecer não, Jesus de Nazaré. E aquilo começa a angustiar você. Aquilo começa de alguma forma a entristecer você e abater você. De repente você já vem desse momento difícil, porque na escassez você até tem vontade de ajudar. Você até tem um parente que você gostaria de chegar, botar a mão no bolso: ó, está aqui, vai lá e faz o exame. Você vê que a pessoa precisa, mas você diz: meu Deus, como é que eu vou fazer para ajudar? Eu não tenho, vou fazer o quê? Aí você se sente nada mais, nada menos como que estivesse suas mãos e os seus pés amarrados. É uma luta que você passa que te angustia. Tua esposa chega para você e pergunta: o que é que você tem? E você às vezes, tão trancado como você é, você não quer se abrir. Você não quer falar, porque no seu pensamento é assim: não adianta eu falar só para preocupar ela também. Está errado, porque é uma só carne. Você não pode ser assim. É uma só carne. De uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, eles irão sofrer ao seu lado, ou o marido ou a esposa. O bem da verdade, me perdoe, mas é um grande erro que o marido comete. O marido desse pensamento de pensar assim: não quero preocupá-la, então eu vou reter comigo, é a melhor coisa que eu faço. Mas enquanto isso você está envelhecendo mais rápido. Enquanto isso você está proporcionando ao seu corpo, se não tiver cuidado, também enfermar mais vezes, inúmeras vezes. Porque uma mente ocupada e preocupada com certeza vai fazer com que o seu organismo funcione completamente, totalmente desorganizado. E aí você, por tudo, você vai meio que ainda não entender que você colocar para fora, não é que a pessoa, a esposa ou o marido vai poder fazer alguma coisa, mas ao menos compartilhar é importante. Mas compartilhar para quê se não se importa? Falar para quê se não liga? Eu prefiro ficar na minha, porque eu já fui falar outras vezes, fez ouvido de mercador, eu prefiro guardar comigo, pronto, e acabou. Pois é, então procure pessoas fiéis, confiáveis.
Porque senão daqui a pouco você vai guardar e vai reter tudo dentro de você, e você vai se sentir angustiado, que até para respirar vai ser difícil. E ainda vem-se as lutas, né? Porque na guerra da violência da espada, Ele nos livrará. Que é lutas de todos os lados. Você acaba de vencer uma, já tem 3 te esperando na porta. Na sua empresa, lá onde você trabalha, com quem você trabalha. E você começa a dizer: meu Deus, uma coisa dessa não é possível, Jesus de Nazaré. E aquilo começa a te angustiar, aquilo vai te angustiando, aquilo vai te entristecendo, aquilo vai te abatendo, aquilo vai te desmotivando, aquilo vai te desencorajando. E você, na maioria das vezes, vai dizendo: meu Deus, não pode uma coisa dessa. E aí ele diz mais, olha o que é que ele diz. Versículo de número 21. Olha só o que é que ele diz, versículo 21. Do açoite da língua estarás encoberto. Tem coisa pior do que a língua do ser humano? Para pensar. Você sabe o que é você faz, quando não se tem nenhum obrigado a receber? Ao menos se tal pessoa ficasse no seu campo, não julgasse, não criticasse, nem apontasse, bem faria. Mas quando você faz, como diz o matuto lá fora, da tripa coração, e de repente o que esta pessoa tem para falar é: fez mais do que a obrigação. E aí o diabo ainda, sabe, ele ainda se preocupa em fazer você ficar sabendo. A pessoa fala lá na casa dela, lá no quarto dela de dormir, fala lá na sua mesa de jantar, de almoçar, e alguém vem de lá para cá e diz: fulano de tal, pelo amor de Deus, o que foi, criatura? Tu não sabe o que foi que falaram. E aí você, tão inocente, você diz: o quê? Esse o quê aqui, se você não sabe, é abrir a porta para mais cedo ou mais tarde, infelizmente, seu coração está triste, abatido e desmotivado. E agora vai dizer: fulano de tal, olha, eu não sei não, eu acho que isso não é justo não, viu? E aí você diz: mas o que é mesmo, hein? E aí a pessoa abre a boca e diz: sabe o que é? Eu vou te dizer. Eu não queria te dizer não, mas eu vou dizer, viu? Vai, fulano, diz logo o que foi que aconteceu. Só, olha, eu nunca vi tanta ingratidão. Fala, criatura, fala, pelo amor de Deus. Só, olha, eu mesmo, se eu fosse, eu não teria coragem jamais de dizer uma coisa dessa. Fala, criatura, pelo amor de Deus. Depois que a pessoa preparou a cama para você cair, aí ela vai e diz: estou vindo da casa do fulano, estou vindo da casa do Beltrano, e sabe o que é que eles disseram lá a teu respeito? Aí você inocentemente pergunta, né? Você esquece do que está escrito na Bíblia. Não é bom que tu saibas o que o teu próximo fala de ti às escondidas, a fim de que tu não entristeças o teu coração. Vou repetir, é o versículo da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz: não é bom que tu saibas o que o teu próximo fala de ti às escondidas, a fim de que não entristeças o teu coração. Não desfaleça o teu coração, não venha abater o teu coração. E você sabe que um coração triste desformoseia o rosto. Um coração abatido, a Bíblia diz que até os ossos se resseca. E aí a pessoa vai e diz: olha, eu não sei não, eu acho muita covardia. Mas por que, fulano? Aí a pessoa vai lá e vai começar a te açoitar com açoite da língua, e vai começar a dizer: sabe o que foi que disseram lá? Disseram que tu não ajuda mais porque tu não quer, porque tu pode ajudar, só que tu está limitando a ajuda. E aquilo, você olha para a pessoa e você às vezes é tão inocente que ainda vai se explicar. Você é tão inocente que você ainda vai dar munição para o diabo. Aí você diz para a pessoa: é interessante, né? Fulano não mexe uma palha, não mexe um dedo, e ainda vai dizer isso. Pois é, viu, fulano de tal. E você naquele momento já deu a entender que aquilo que você acabou de ouvir já determinou em você um sentimento. Porque se você não sabe, palavras determinam sentimentos. Se alguém chega para você e diz assim: nossa, como você está bonito, você já se sente, por mais feio que esteja, você já se sente elegante. Você, nossa, ó, você está nos trinques. Mas se alguém chegar para você, você pode estar bonito como for, e a pessoa chegar para você e pôr um defeito, pronto, acabou. Você perde o chão. Você não quer dizer que você não vai viver, mas aquilo fica marcado em você. É como alguém que chega para você e diz assim: olha, você pode até casar, mas
nunca vai ser feliz. E hoje você até hoje ainda amarga essa palavra. Ainda hoje ela traz amargura ao seu coração, sabe? Ainda entristece quando você se lembra, nossa, aquilo ainda mexe os teus sentimentos, sabe? E aí de repente você ainda não entendeu que palavras cujo nome o próprio Deus chama de açoite. De repente é lá no seu trabalho, você só vai para trabalhar, você não faz outra coisa a não ser trabalhar. E do nada ainda vem lá um enviado que de Deus não é, que começa a falar de você, e tudo que essa pessoa quer é tirar você da sua posição e trazê-la para a sua posição. E se às vezes você não tiver cuidado, me perdoe, você se torna até pior. Você tem que entender que a maior fraqueza de uma pessoa, vou falar devagar, você tem que guardar isso. A maior fraqueza de uma pessoa é permitir que outra determine o que ela tem que sentir. E agora aquela pessoa tem você na palma da mão. Ela sabe exatamente o que fazer para te entristecer, para te desmotivar, para te desencorajar, para te desestimular, para te colocar rente com o chão. Basta colocar um defeito que pronto, você já perde todo o gosto, todo o sabor. Tudo aquilo é como se você tivesse jogado de água abaixo, e a pessoa já percebeu isso. Já percebeu que essa é uma das suas fraquezas, e utiliza as palavras, utiliza as línguas para poder alcançar o seu coração. Se você não sabe, a Bíblia Sagrada diz, está escrito na própria palavra de Deus, palavras como açoites como esta, que não edifica, que não levanta, que não coloca para cima, destrói. Olha o que o salmista Davi disse uma certa vez. O salmista Davi, ele pediu de forma bastante clara que o Senhor guardasse os seus ouvidos. Jó vai chegar a dizer: Senhor, que os meus ouvidos sejam como o paladar que prova os alimentos. Está escrito na Bíblia, que os meus ouvidos sejam como o meu paladar que prova os alimentos. O que ele quer dizer com isso? Simples. Quando você vai comer alguma coisa e você pensa e você percebe que está estragado, o que é que você faz? Você coloca para dentro ou coloca para fora? Oi, deixa eu perguntar. De repente você vai comer alguma coisa que aos olhos parece bonito, agradável, e de repente você coloca na boca e começa a mastigar, e você percebe claramente que o gosto não era aquilo que você esperava. De repente está amargo demais, ou já passou do tempo de validade. O que é que você faz? Coloca para dentro ou coloca para fora? Então por que você não faz a mesma coisa com palavras que não te edificam? Por que ainda hoje essas palavras determinam em você um sentimento de angústia? Por que basta você se lembrar, ou basta alguém te recordar, que você desfalece no seu coração, que você se desmotiva? Vai, fala para mim agora. Porque se você está dizendo que é o alimento, você coloca para fora, não coloca para dentro, quando este alimento você percebe que não vai te fazer bem, por que você guarda dentro de você palavras como açoites, que ainda hoje te açoitam muito mais do que pancadas, que dói muito menos do que uma palavra? Me diga, vai me dar a resposta aí. Por que você até hoje ainda guarda dentro de você o que o seu irmão de sangue falou para você? Que uma pessoa chegou e falou olhando para você, disse, julgou, condenou, apontou, sentenciou, você deixou-se sentir-se ofendido, porque ninguém tem o poder de te ofender. Ninguém tem o poder de te ofender. Somos nós que nos deixamos, nos sentimos ofendidos, irmão Jorge. De repente você chegar para mim e dizer assim, isso é sabedoria. Se você chegar para mim e dizer assim, careca, eu vou me ofender por quê? Eu vou me ofender? Você acha que eu vou, advogado, me ofender? Eu não, porque eu sou careca. Mas de repente você diz assim, cabeludo. Aí eu te pergunto, eu vou me ofender? Não, porque eu sei que eu não sou cabeludo. Em outras palavras, ninguém tem o poder de te ofender, você que se deixa se ofender por você mesmo. Você que internaliza o que aquela pessoa falou. Isso vai te angustiando. Isso vai te desmotivando, te desencorajando, sabe? E a Bíblia Sagrada diz que uma dessas que pode determinar esse sentimento de sentir-se angustiado é o açoite da língua. É o açoite da língua.
é você ser reprovado antes de começar a fazer. Você ser julgado e você dizer: meu Deus, que história é essa, meu Pai do céu? Então ele vai dizer mais, olha só: do açoite da língua estarás encoberto, protegido, e não temerás a assolação. Sabe quando as coisas parecem que vêm de repente? Sabe quando vem assim um vendaval e você diz: pronto, agora acabou tudo, agora já era. E você se sente tão angustiado que você não sabe nem para onde correr ou o que fazer. E aquilo pode te levar, se você não sabe, a uma depressão. Porque vem o sentimento de sentir-se inseguro. Vem o sentimento de se sentir-se completamente, totalmente, inteiramente desprotegido. Você começa naquele pensamento de que Deus não se importa, que Deus não liga, que você parece que nasceu sem sorte, que tudo só acontece com você, e você vai enxertando isso dentro de você, está entendendo? E agora, se você não tiver cuidado, você vai estar lá no cantinho, sabe? E você vai se neutralizar. Infelizmente, até agora, veja que em momento algum eu disse que é o diabo. Mas você que está se deixando levar por isso, você que está permitindo isso até então. E aí ele diz aqui, ó: e não temerás a assolação quando vier. Versículo de número 22. Olha só o que é que ele diz: da assolação e da fome te rirás. Olha como Deus é. Parece que Deus é cômico, é irônico, né? Porque na verdade aí é ironia. Porque o que Deus está dizendo é mais ou menos assim: eu não entendo. Eu não entendo por que você está numa situação como essa. Eu não entendo como é que você está, como que se você estivesse sem chão para pisar, como se tudo tivesse perdido, como se nada mais tivesse jeito, como se não adiantasse mais lutar, como se não se adiantasse mais guerrear. Os teus olhos agora vão fechando portas de oportunidade, e as únicas portas que vão se abrindo são as portas do medo, do receio, da inquietação, da preocupação, da insônia, porque a angústia vai começar a determinar não só pensamentos, mas vai começar a determinar no seu corpo reação, porque o corpo reage. Se você não sabe, o corpo reage. O corpo reage a uma ansiedade ao extremo, o corpo reage a uma depressão, o corpo reage a uma angústia, ela reage. Se você não sabe, é um sentimento que nós não podemos tocar, mas esse sentimento pode muito bem determinar uma reação no seu corpo. Às vezes você passa a comer desenfreado, quando não, às vezes você perde totalmente a vontade de comer, quando não pode te chamar e te convidarem para a melhor festa do mundo, ainda que você vá, você não vê sentido em estar lá. Quando você consegue ir, porque o melhor até então para você é estar dentro de um quarto, não que você queira que as pessoas te vejam como um coitadinho, porque até então na sua mente elas não entendem o que você está passando, e aí é que você se fecha mais ainda dentro de você mesmo. O corpo reage. O corpo reage. Você pode ter a melhor roupa que tiver, não importa, ela vai ficar lá no guarda-roupa. Você pode ter dinheiro ou não ter dinheiro, não importa, porque também perde o sentido. Também perde o sentido. Se você não sabe, tem ricos que são ricos e que não administram as suas empresas por conta de que a depressão, a angústia, a ansiedade já bateu de forma tão forte que eles ficam dentro de casa. Como tem pobres do mesmo jeito. Quer dizer que a questão não é ter ou não ter o dinheiro, a questão é como você reage aos seus sentimentos. A questão é como você está verdadeiramente disposto a reagir aos seus sentimentos. Eu não sei como é que você está agora. Talvez você está pensativo: meu Deus, quando eu me lembro que amanhã eu vou ver fulano de tal lá no trabalho, meu Deus, já me dá uma ânsia de vômito. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja exatamente assim. Meu Deus, quando eu me lembro, meu Deus do céu, quando chegar amanhã na faculdade, que eu me deparar com aquele professor, com aquela professora, com aquele diretor, olha, meu Deus do céu, meu Pai do céu, Jesus, eu já sei, eu vou mudar de faculdade. Não, eu vou sair do trabalho, vou procurar outro trabalho. Aí eu te pergunto, para quê? Para quê? Se você não sabe, a angústia, como a ansiedade e o medo, traz para nós um sentimento de fuga. Esse sentimento de fuga é uma forma que muitos encontram para ver se consegue solucionar esses problemas. Essa fuga é você evitar bater de frente,
Esse sentimento de fuga faz com que você não tenha uma conversação consigo mesmo, te isenta da responsabilidade de si próprio. Você tem que ter cuidado com isso. E de repente Deus vai dizer: da assolação e da fome te rirás, louvado seja Deus, e os animais da terra não temerás. Esses animais hoje são espirituais, não é gato, não é cachorro, não é nada disso não. Versículo de número 23, olha só o que é que ele diz, versículo de número 23: porque até com as pedras do campo terás o teu acordo. Quer dizer, pode ser o coração endurecido, pode ser lá que seja quem for. De repente você é uma pessoa angustiada, sabe por quê? Porque você não encontra com quem conversar. Conversar para quê, pastor? Conversar para quê? Não, eu prefiro estar no meu canto, estar isolado, estar aqui resguardado, que eu estou melhor assim. Será que está realmente? Será que realmente está melhor assim? Eu acredito que não. Se fosse, Deus não estaria falando com você. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. Olha só o que ele diz lá em Salmos, capítulo de número 91. Salmos 91. Livro de Salmos, capítulo 91. Todos encontraram, amém? Salmos 91, verso de número 14. Quem nunca jamais ouviu ou leu o Salmo 91? Todos nós, é claro. Mas olha como é que ele começa a falar aqui no versículo 14. Diz assim na sua palavra: porquanto tão encarecidamente me amou. Preste bem atenção, olhe para cá, por favor. É aqui onde está começando o segredo. Se é que eu quero verdadeiramente me ajudar a ajudar a Deus a trabalhar nessa área da minha vida. Claro que não é no estralar de dedo, claro que talvez não seja em uma só mensagem. Como eu lhe disse, vai ser uma série que nós vamos nos aprofundar de forma psicológica também, que eu acredito que vai lhe ajudar bastante. Mas olha o que é que ele diz: porquanto tão encarecidamente me amou. Deus está falando que ele fez algo por alguém, não porque esse alguém era bom. Olhe para cá agora, você precisa prestar atenção. Porquanto tão encarecidamente me amou. Deus está falando por detrás, de entre linhas, que ele, Deus, fez algo por alguém, não porque esse alguém era crente, não porque esse alguém carregava uma Bíblia debaixo do braço, ou dava os aleluias, glória a Deus. É interessante, né? Que ele vai dizer que ele fez algo por alguém, porque esse alguém demonstrou a este amor. A ele a quem? A Deus. E olha o que é que ele diz: porquanto tão encarecidamente me amou. Quando você ama alguém, seja lá quem for, o que é que você quer? Estar perto daquela pessoa. É assim ou não é? É. Quando você ama uma pessoa, você quer estar perto dessa pessoa. Quando você ama uma pessoa, você quer o quê? Você quer cuidar. Quando você ama de verdade uma pessoa, o que é que você faz? Você se renuncia. Você deixa de viver para você para viver em função daquela pessoa. É o amor. Agora, de repente, esse amor, o qual nós sabemos muito bem que é o amor de Davi para com Deus, o próprio Deus vai dizer: porquanto tão encarecidamente me amou. Quando você ama uma pessoa de verdade, você quer se relacionar com essa pessoa. Eu não estou falando de relacionamento só sentimental, não. Não estou falando somente esse, não. Eu estou falando de um relacionamento, pode ser de uma grande amizade ou etc. Mas o que eu quero lhe dizer é que, quando verdadeiramente nós amamos a Deus de todo o nosso coração, o que é que nós fazemos? Nós priorizamos Deus na nossa vida. Priorizamos Deus na nossa vida. É muito fácil dizermos assim: sim, claro, eu amo a Deus, amém. Já que você diz que ama a Deus, por que você passa às vezes um dia inteiro sem falar com Ele? Me explica. Ah, por causa do corre-corre, né? Porque você já acorda já correndo, já é tanta coisa para fazer, que quando você chega em casa você está tão cansado que só dá tempo de dizer boa noite, Senhor, e já dorme.
Se você o ama de verdade, como você diz que o ama, por que você às vezes passa um dia, 2, 3 dias sem ir no seu lugar secreto? Falar com ele. Falar com ele, dizer: Deus, tudo bom? Como é que o senhor está? O senhor está bem? Ele é uma pessoa, se você não sabe. Ele é uma pessoa que se importa com quem se importa com ele. Se você não sabe, Davi foi um dos homens que o próprio Deus disse: encontrei a Davi um homem segundo o meu coração. Se você ama Deus de verdade, mas de verdade mesmo, por que você não cumpre o que está escrito lá em Mateus? Em buscá-lo em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Ao invés de você às vezes colocar sempre Deus de forma secundária, sempre Deus é o último a saber, o último a ser perguntado, o último a ser consultado. Você corre para cá, você corre para lá, você corre para acolá, e quando de repente você não chega para Deus, que é uma pessoa que tudo que Ele quer é que você o acione, que você diga: Deus, Ele vai dizer: pois não, estou aqui. De falar das coisas do teu coração, que às vezes você tem dificuldade. Você sabia que a angústia é uma coisa tão terrível de um jeito, que uma mulher chamada Ana, se preparou para falar com Deus, está na Bíblia. Se preparou para falar com Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele então foi de frente ao tabernáculo, e quando lá chegou, a Bíblia diz que ela abriu a boca e disse: Senhor, a tua serva veio falar da angústia do seu coração. Pronto, foi só o que ela conseguiu falar. A Bíblia diz que desde então, a Bíblia diz que a boca dela se movia, mas som algum saía da sua boca. Você vê como é difícil nós nos abrirmos? Às vezes você se abre para o amigo, para a amiga, não é errado, desde que seja confiável, desde cujos conselhos seja segundo a palavra de Deus, porque até então nisso você precisa ter um certo cuidado. Você não pode procurar uma pessoa para conversar que está menos preparada do que você. Dá para você imaginar? Um caído não levanta um prostrado. E às vezes, se você não vigiar, você pode cometer esse erro. Se você diz que ama tanto a Deus, por que você não medita na palavra dele todos os dias? Às vezes você vai ler com 2, 3 dias depois, e às vezes, me perdoe, quando chega na igreja. Você não diz que ama tanto a Deus? Não, eu amo a Deus. Eu amo, como eu amo ao Senhor. Amém, glória a Deus. Ele não está dizendo que você não o ama. Ele só está lhe dizendo que porque você não o tem priorizado, áreas da sua vida tem se tornado exatamente como você sabe que está. Se você ama verdadeiramente a Deus, por que você não faz da palavra de Deus o seu alimento? Porque a Bíblia Sagrada diz que nem todo homem viverá do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você ama a Deus, então por que você às vezes numa semana não marca ali 3 horas, uma vez por dia só, numa semana inteira, de fazer um jejum? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que talvez você diga assim: Deus, sabe o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer o jejum de celular. Eu vou fazer o jejum de celular hoje. Vou responder só que for suficiente, mas eu vou procurar fazer um jejum de celular. Ou de repente você diga: Deus, eu vou fazer um jejum de Coca-Cola. Talvez seja o que você mais ama, o que você mais gosta. Eu não sei, eu não vou estar enumerando aqui. Ou talvez você simplesmente vai tomar uma decisão e vai dizer: Deus, eu vou ficar de 7 da manhã até 11 da manhã, nada vou comer, e eu vou estar ofertando a minha vida como um sacrifício vivo em teu altar. Mas não tem como, pastor, eu trabalho. Deus é um Deus inteligente. É claro que Deus sabe que você trabalha. É claro que Deus sabe onde você trabalha, com quem você trabalha, para quem você trabalha, no que você trabalha. Claro que Deus sabe. Desde que você esteja disposto no seu coração verdadeiramente priorizá-lo. Veja que ele está dizendo: porquanto tão encarecidamente me amou. Onde está o teu amor a Deus então? Onde está o teu amor a Deus? Se Deus te chama para orar na madrugada, a cama vence. Se Deus te chama para orar na madrugada, a rede vence. Mas é interessante, né? Que você não sente sono quando você está conversando com teu amigo até 1, 2 horas da manhã. Mas se Deus te chamar para orar, é capaz de você não aguentar nem até as 11 da noite. Você já dorme logo. Você já dorme logo. Você não disse que ama tanto a Deus?
Amar, renunciar. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar a si mesmo por ela, porque de tanto que ele assim o amou. E aí ele continua para terminarmos: por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Deus é um Deus de reação. Diga para o seu irmão: Deus é um Deus de reação. Você está querendo que Deus haja quando Deus reage. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz: aquele que pede, reação. Aquele que busca, reação. É interessante que ele diz: onde impor as mãos sobre os enfermos ficarão, reação. Deus é um Deus de reação. Toda a Bíblia, Deus sempre reagiu. A Bíblia diz: clama a mim, eu responder-te-ei. Reação. Vinde a mim, vós como estáis, e eu não vos despedirei de mãos vazias. Reação. Meu Deus, se eu for dar versículo aqui, vamos passar o resto da noite. O bem da verdade é que Deus está te aguardando, Deus está te esperando, que verdadeiramente você volte a priorizá-lo na sua vida. Que você diga ou não para determinados tipos de amizade, que ao invés de te aproximarem de Deus, estão te distanciando de Deus. Deus está esperando que você verdadeiramente demonstre a Deus a importância que Ele tem para a sua vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não precisa querer ser o santarrão, porque nós nunca vamos nos tornarmos um santarrão, porque somos pecadores, tropeçamos em palavras, atitudes e comportamentos. Deus sabe quem você é. Deus nunca vai te julgar, te condenar, te apontar, te denunciar ou qualquer coisa semelhante. Deus sabe da sua estrutura. Deus te sabe muito bem quem você é, te conhece por dentro e por fora. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: é exatamente assim que Deus, sabendo quem você é, que Ele continua de braços abertos te esperando. Que Ele continua de braços abertos te esperando, sabe? Ele te aguarda lá naquele lugar secreto, lá no seu quarto, talvez na sua sala. Não, pastor, eu gosto, sabe mesmo, de orar lá no meu banheiro, pastor. Não importa onde quer que seja. Ele está lá te aguardando. Quando você dizia pai, Ele dizia: fala que eu estou te ouvindo. Quando você entrava no seu lugar secreto, buscava o teu pai que vê e ouve em secreto, para que Ele possa voltar a te responder publicamente. Porque Ele está dizendo: também eu livrarei. Há livramento da parte de Deus naqueles que priorizam e que verdadeiramente em atitudes e comportamentos demonstram a Ele, ao Senhor, que verdadeiramente o ama. Há livramento da parte de Deus. Deus livra das más companhias. Deus livra dos maus costumes, dos dardios inflamados do diabo, das perseguições, dos açoites da língua, da escassez. Eu não estou dizendo e nem estou pintando uma vida perfeita, sem luta, sem problema, até porque então as lutas nos aproximam de Deus e não nos distanciam, a não ser que verdadeiramente não entendamos em que até nas lutas Deus tira proveito em mostrar a mim e a você que sem Ele nada poderemos fazer. Mas isso parte de um reconhecimento. Aí ele diz mais, né? Poloei e retiro alto. Você sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se você me amar como eu estou falando com você, se você verdadeiramente fizer isto, pode ter certeza que eu vou te livrar. Mas como é que eu vou te livrar? Vou te tirar do mundo? Não. Eu vou te colocar em uma posição de destaque. Eu vou te colocar em uma posição, em um alto retiro. Eu vou te colocar em uma posição em que a posição em que eu te colocar, não é que as pessoas não te vejam, porque você não vai deixar de existir, mas muitos não vão conseguir mais te atingir. E por que não vão conseguir mais te atingir? Porque você começou a saber a lidar com a parte de dentro. Você começou a aprender a lidar com a parte de dentro, que está dentro de você. Sabe, você vai conseguir viver. Porque me perdoe, tem pessoas aqui que eu lhe digo de todo o coração, não julgo, nem condeno, nem aponto, porque de nada cessa seu respeito, mas faz tempo que você deixou de viver. Você está mais ou menos, né, como aquela música: deixa a vida me levar.
Ah, pastor, deixa a vida me levar. Não, não, não. Sua vida é muito preciosa se você não sabe disso. Você só tem uma. Fora essa vida você não tem outra oportunidade não. Olhe para o irmão que está do céu e diga: fora esta vida você não tem outra oportunidade não. Pode falar. Você não tem outra oportunidade não. Poluei em retiro alto, porque conheceu o quê? O meu nome. Louvado seja Deus. Versículo de número 15. Tudo isso para explicar o versículo 15. Olha só o que é que ele diz no versículo de número 15. Olha só o que é que ele diz. Versículo de número 15 diz assim: Ele me o quê? Ele o quê? Me invocará. Ele me invocará, e eu já sei. E Deus vai se esconder, Deus vai se ocultar, Deus vai evitar, Deus vai virar as costas, Deus vai tampar os ouvidos, Deus vai fechar os olhos, Deus vai encurvar-se para não atender, para não ver e nem ouvir. Amém? Se nós sabemos o que Ele vai fazer, pelo amor de Deus, por que nós não fazemos a nossa parte? Se nós sabemos o que Ele vai fazer, por que é tão difícil nós fazermos a nossa parte? Se nós sabemos o que Ele já diz, o que Ele vai fazer, Ele não deixa para ficarmos, sabe, como que não soubesse o que Ele vai fazer. Ele diz: ei, você, Maria, Pedro, João, seja você quem for, você vai me invocar e eu vou te responder. Sacode esse irmão que está do seu lado, ele está querendo dormir, ele não está entendendo. Sacode, ele diz: Deus vai te responder. Deus vai te responder. Mas para isso você tem que invocar. Deus fará a parte dele. Deus fará a parte dele. E ele diz mais: estarei contigo nos momentos felizes, estarei contigo nos momentos de alegria, estarei contigo, olha, quando você já tiver recebido muito dinheiro, ou quando não tiver dinheiro nenhum, eu estarei contigo na bonância, eu estarei contigo quando você estiver no oásis, eu estarei contigo quando você estiver no momento mais feliz da sua vida. Diga glória a Deus! Glória a Deus. Não. Sabe o que é interessante? Ele diz: estarei com ele aonde? Na angústia. Por que ele diz, para finalizar, por que ele diz que estará conosco na angústia? Porque quando nos sentimos angustiados, a própria angústia tenta de alguma forma nos levar a crer e convencer que Deus não se importa conosco, que Deus não liga para a gente. Você já percebeu? Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos entristecidos, quando estamos desmotivados, nós nos sentimos encorajados, estimulados. E aí, vamos lá, quero ouvir. Quando nós nos sentimos angustiados, nós nos sentimos motivados? Não, só pelo seu não. Já dá para perceber. Nós nos sentimos incentivados, determinados, ousados, corajosos. Nós nos sentimos assim, não? Felizes, alegres, contentes, satisfeitos, empolgados. Quando nós nos sentimos angustiados, então, o que na verdade nós nos sentimos? Estão com medo de falar? Como é que você se sente? Como é que você se sente? Só, vencido, abatido, desmotivado, desencorajado, perdido. Porque a angústia,
ela tenta fazer de tudo para fazer uma inversão de valores. Olhe para cá e eu termino. A angústia, ela tenta fazer uma inversão de valores. A ansiedade tenta provar para você que o seu futuro é incerto, que não adianta lutar, não adianta fazer nada. O medo, ele procura de todas as formas lhe paralisar, lhe imobilizar. E a angústia, o que é que ela tenta fazer com você? Ela faz um processo inverso. O que é que ela tenta fazer? Uma troca de valores. Ela exatamente pega o que você teria que ter dentro de você para resistir, para que você, não tendo, não consiga resistir, para que ela possa permanecer. Ela fica te alimentando com palavras de açoites, com pensamentos de escassez e tanta coisa mais que nós já ouvimos aqui. A questão é que o Senhor nosso Deus, Ele diz: eu estarei contigo na angústia. Estarei o quê? Contigo na angústia. Dela o retirarei. Vou tirar você de dentro dessa angústia, do que está te angustiando. Só eu que estou falando, não é ele, viu? É ele que está falando, ó. É ele que está falando. Dela, da angústia, o retirarei. E o que é que você vai fazer? E o glorificarei. Porém tem um versículo que diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será o quê? Se te mostrares frouxo, covarde, calça curta. Se te mostrares frouxo. Porque se te mostrares frouxo? Porque até enquanto você não demonstra o que você está sentindo, até os que tentam te ofender não sabem se conseguiram, até que você demonstre. Porque te mostrares frouxo? Porque até então no mundo espiritual, a quem ele possa ter usado para lhe atingir e desmotivar e desencorajar, no mundo espiritual agora, enquanto você não demonstrar, ele não sabe o que você está sentindo. Porque não tem como ele saber do que está do lado de dentro, porque do lado de dentro só quem sabe é Deus. Só Deus sabe o que está dentro de você. Só Deus sabe o que está se passando dentro de você. Que Deus, nessa série de ensinamentos, Ele possa nos aprofundar. Nós vamos aprender o significado de angústia. E vamos longe, esse negócio vai adentrar, vai se aprofundar muito. Mas uma coisa eu sei, Deus vai nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A verdade é esta: se você no teu coração colocar, você pode invocá-lo e Ele vai te responder. Ele está contigo na angústia, Ele vai te tirar dela e Ele vai te glorificar. Ele vai te abençoar, vai reverter situações e quadros na sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus.